Bom dia, gente. Bora ligando as câmeras aí, por favor. Iago, cadê sua câmera? Pode ligar. Carlos Daniel também para ligar a câmera. Não recebi nenhum comunicado do colégio se alguém pode ficar sem câmera ligada. Bora lá. Luiz, liga a câmera. Bom dia, gente. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Beleza. Então, vamos começar nossa aula. Temos muito o que falar hoje. Ui, que frio. Vitória chegou. Maria Júlia. Aqui, Maria Júlia. Ótimo. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os países subdesenvolvidos, o porquê de ter esses países subdesenvolvidos, certo? Na aula passada a gente falou dos países desenvolvidos e agora nós vamos falar sobre os subdesenvolvidos. Então, é o módulo 2, capítulo 4, na página 392, na verdade. Não, é 391 que começa, tá? Que é as raízes do subdesenvolvimento. Então, a data aí tá errada. Então, vamos lá. Novamente eu trago esse mapa para poder a gente entender, lembrar, né? Quais são esses países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por favor, liguem, deixem desligado aí o microfone de vocês. Só liguem para poder fazer alguma pergunta, tá, gente? Então, esses países subdesenvolvidos, nós temos aí um baixo desenvolvimento industrial e tecnológico. Então, são países que têm uma economia mais das matérias-primas, né? Matéria primária, no caso, produção de grãos, produção tanto agrícola quanto pecuária, e a extração de minérios, isso daí, extração de plantas, né? Tanto também quanto animais, isso daí tudo tem mais a ver o quê? Com os países subdesenvolvidos. A industrialização e o grau tecnológico ele é baixo, tá? O índice de desenvolvimento, em geral, também baixo. Que a gente já estudou sobre o índice de desenvolvimento, né? O IDH, que ele leva características como qualidade de vida, expectativa de vida, né? Questão da saúde, da educação, mortalidade infantil, são pontos principais aí sobre esse IDH, que é analisado e visto com todos os países estudados e é feito um ranking, certo? Em desenvolvimento ou emergente, são países que são subdesenvolvidos, mas eles são um pouquinho melhores. Então, eles estão no meio do caminho, eles estão no meio termo. Como esses países estão ali melhorando questão de industrialização, de tecnologia, tem gente que ligou o microfone aí. Quer fazer alguma pergunta? Olha lá.
Então, ele possui um desenvolvimento um pouco melhor e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele também está melhorando. Ele está em um processo de desenvolvimento. Esses países, eles são chamados países em desenvolvimento ou países emergentes, certo? Então, nós temos os países subdesenvolvidos, que têm o IDH baixo, baixa industrialização e baixa tecnologia. Os países em desenvolvimento ou emergentes, que estão no meio termo. Não são nem subdesenvolvidos demais, só que também eles não chegam aos pés dos desenvolvidos, certo? Então, as raízes desse subdesenvolvimento, ele vem das nações, elas foram submetidas, alguns países eles se tornaram independentes muito rapidamente, eles são mais antigos, e outros países eles foram descobertos depois, como é o caso do Brasil. Já existia antes, tinha índio morando aqui, né, nativos americanos na verdade, porém tem um processo aí de colonização. E essa colônia, né, no caso os países desenvolvidos, eles acabam entrando em conflito com os povos nativos, pegando todos os recursos minerais e fazendo com que esses países produzam apenas o que eles precisavam consumir. No caso, eles vão produzir, na verdade, matéria-prima para levar para os países desenvolvidos, ser, de certa forma, manipulados. Por exemplo, pega a cana-de-açúcar, leva para a Inglaterra não, leva para Portugal, né? E lá em Portugal eles fazem a cachaça e traz para cá. E aí a gente consome a cachaça. Em vez de produzir a cachaça aqui, em vez de fazer o processo todo aqui, tá certo? Então é o que eles faziam, né? E isso fez com que esses países sempre ficassem dependentes dos países desenvolvidos, sempre ficassem tendo que produzir esses produtos primários para poder ser industrializado nos outros países, não tem os recursos próprios para o próprio país se desenvolver, ok? Então, é um grau de subordinação em relação às potências colonizadoras, exercida aí essa subordinação, né? Então, subordinação, vocês sabem o que é, gente? Deixa eu abrir aqui. Não, subordinação é ser, de certa forma, inferior, tá? Dependente. Então, são países que são dependentes do outro, são inferiores que o outro. Tudo eles devem responder a respeito de outro, ok? Então, isso é uma subordinação. Ai, meu Deus do céu. Travou a língua aqui. Subordinação, certo? Subdesenvolvidos, eles têm principalmente, como eu já falei, a questão da extração de matéria-prima, produtos primários, e são produtos com menor valor econômico. O que mais vai ser valorizado, na verdade, são produtos industrializados, ok? Então, são desenvolvidas produções lá nos países desenvolvidos, né? Nós temos aí produção de produtos industrializados e de maior valor econômico. E os subdesenvolvidos, menor valor econômico, produtos primários, certo? Então, mais uma imagem aí para a gente identificar em questão da produção realmente primária, né? Questão de agropecuária e tal, dos países subdesenvolvidos. Então, nós temos aí essa origem desses países subdesenvolvidos, ele vem da divisão internacional de trabalho. Significa o quê? Países subdesenvolvidos vão produzir matérias-primas, países desenvolvidos vão produzir materiais industrializados, produtos industrializados. Isso daí é uma divisão internacional do trabalho, é uma divisão do que cada país vai produzir, tá? As colônias que desenvolvem sua economia interna. Então, as colônias, elas não tinham a força para poder desenvolver sua economia interna. Eles tinham que produzir para o exterior. Eles são forçados a essa dependência,
tá? As metrópoles. Então, quando a gente pensa sobre o Brasil, que a gente depende dos outros países para poder ter computador, para poder ter celular, para poder ter meios de comunicação realmente, muitos meios de comunicação até, dessa forma, a gente depende muito dos outros países. A gente não tem meios, por exemplo, de se locomover, a não ser comprando do exterior. A gente não produz o nosso próprio carro. A gente não produz o nosso próprio celular, nem o nosso próprio computador. Eu falo de produção, não é ter fábricas de outros países aqui. É ter uma fábrica brasileira, totalmente brasileira, que pega a matéria-prima, transforma ela e produz num celular ou num computador. Isso não existe no Brasil. Isso vem desde a colonização, certo? Desse processo aí de dependência dos outros países. Nós somos forçados a essa dependência, ok? Hoje em dia, a gente, assim, a maior parte dos brasileiros não leva isso como algo ruim, o que é um problema, porque nós não exigimos que isso mude, né? Então, essa grande desigualdade socioeconômica também faz parte desde esse processo. A gente estudou isso ano passado, quem estava comigo, né? Que são pequenas elites, então são grupos específicos de elites, de pessoas ricas, de pessoas que têm condição financeira realmente, e essas pessoas, elas são aliadas a essas potências. Então, essas pessoas que são da elite, elas são privilegiadas. Como? Elas possuem posses de terras. Então, lembra do rei e da rainha que pega e coloca, dá pedaços de terra, né, aqui no Brasil? Então, esses grupos ali, eles são privilegiados. E aí eles recebem pedaços de terra e parte das riquezas geradas no Brasil também eram dados para essas pessoas. Então, continua-se desde a época da colonização. Essas mesmas pessoas podem ter mudado um grupo ou outro, mas continua pessoas, grupos familiares, as quais tinham muita condição financeira, desde a época da colonização até os dias atuais. Você continua tendo essa elite, né? Pessoas que gastam muito, muito dinheiro mesmo, tipo numa roupa R$1.000. É o tanto que a pessoa recebe por mês. Tem gente que gasta R$1.000 em uma roupa, né? E isso é pouco dinheiro para eles, certo? Porque é uma elite que a gente nem tem ideia do tanto que a pessoa recebe por mês, certo? E aí nós temos aí uma questão da cana-de-açúcar, né? Escravos, principalmente, fazendo essa colheita da cana-de-açúcar. Gente, eu não sei se vocês já foram, na verdade, para plantação de cana. A plantação, o Iago e Roger, pode ligar a câmera aí, é para ficar ligado o tempo inteiro. Não é para ficar desligada, não. Olha só, na cana-de-açúcar, ela tem uns espinhozinhos bem pequenininhos, bem fininhos, em que machuca a mão inteirinha. E aquilo faz mal para a gente. A pessoa respirar aquilo faz mal. E na mão também isso machuca muito. Então pensa, eles não tinham equipamentos necessários, luva, protetor, coisas do tipo, para poder se proteger realmente. E trabalhavam num processo muito complicado, tá? Vocês já foram em canavial? Já viram a respeito disso, não? Teve gente que já, teve gente que não. Então, é bem complicado mesmo. É ruim estar no meio da cana, você passar na cana e se sente raspando assim, ó. E parte da... outro aqui que está mostrando a questão do algodão, né? Que é produzido para o exterior. Indo um pouco para a Índia foi submetida, né? Esse grau aí de colonização por conta da Inglaterra. Então, a Inglaterra tomou conta da Índia durante um período grande ali. E a Índia, ela era obrigada a produzir o algodão que a Inglaterra queria. Produzir o que a Inglaterra precisava. Então, eles produziam algodão que era próprio para a população da Índia e eles deixaram de produzir esse algodão porque eles foram forçados a produzir algodão que a Índia queria. Então, eram qualidades diferentes, tá? Então, nessas raízes desse subdesenvolvimento, nós temos ex-colônias independentes,
mas semelhantes. O que acontece? Esse processo de independência desses países, ele é de certa forma semelhante, só que aconteceu em épocas diferentes, ok? Então, você tem um baixo índice de desenvolvimento industrial e tecnológico, tá? A dependência de tecnologias e importações, ou seja, são países que se tornaram independentes, mas continuam dependendo dos países desenvolvidos. Dependem de importação de produtos industrializados e maquinários. Então, para eu produzir, por exemplo, fazer minha própria produção de roupa, eu vou ter que comprar um maquinário e vai ter que ser do exterior, porque eu não tenho como produzir meu próprio maquinário aqui, porque não tem investimento do governo, principalmente, para ter uma tecnologia aqui, né? Questão de capacidade de produzir, o brasileiro tem muito. Questão do brasileiro ter essa questão de inventar coisas, o brasileiro inventa pra caramba. Só que a diferença é, eu posso inventar uma máquina e eu vendo ela para algum país do exterior, ou então eu invento essa máquina e eu vou ter que entrar no mercado com essa máquina. Só que para eu entrar com esse mercado na máquina, eu tenho fazer produção e vender e tudo mais, eu preciso ter dinheiro para produzir. Eu preciso ter dinheiro para pagar um funcionário para poder ser produzido, mão de obra e assim por diante, né? E acaba que muitas vezes você não tem recursos para fazer isso e o governo não ajuda aos pequenos proprietários. Você tem uma ajuda muito grande para empresas multinacionais irem para o país, mas não para os próprios proprietários melhorarem as suas condições de trabalho aí, né? Então, concentração de terras e riqueza nas mãos de poucas pessoas, uma pequena parcela da sociedade, como a gente já viu, e empréstimos de capitais internacionais. O que acontece? Para esses países, Brasil e China, Índia e vários outros países subdesenvolvidos, chegarem a um grau de desenvolvimento um pouco melhor, eles pegaram dinheiro emprestado de países, nações desenvolvidas, né, para poder ter uma industrialização. O Brasil pegou emprestado para poder fazer, por exemplo, a usina de Itaipu e várias outras melhorias para ter energia elétrica. Como você vai ter industrialização sem energia elétrica? É impossível. E o Brasil é grande demais, é gente demais. Então, você precisa ter realmente energia elétrica para tudo quanto é parte do Brasil, para ter industrialização. Então, para fazer esse processo, precisou o quê? Pegar dinheiro emprestado. Então, em vez de a gente pegar o dinheiro que a gente está usando agora para poder ter melhores investimentos, a gente está fazendo o quê? Pagando juros para o exterior, né? Eu não sei como que está a dívida externa atualmente do Brasil. O que aconteceu foi que na época do Lula ele inverteu a situação, ele pagou a dívida externa, quitou, só que deixou os cofres internos com problemas. Então, as próprias empresas internas do Brasil devendo, né, para o governo. E o governo estadual devendo para o governo federal, coisas assim, dívidas internas. O Brasil aumentou para caramba. E isso gerou um problema muito grave aí em questão da nossa economia, né? Existem países, claramente, que viram e falam assim, eu não vou pagar a dívida externa, vocês que tomem conta. E aí esses países entram em processo de descaso dos outros países, no sentido que você não vai pagar as contas que você está devendo? Beleza, mas ninguém vai para aí. Então, eles boicotam esse país e deixam esse país sem ter não tem comercialização com o país, não tem multinacionais que vão para poder trabalhar ali naquele país, coisas assim, entendeu? Então, é meio tenso isso daí. Então, quando a gente pensa em relação a essas dívidas aí que a gente realmente continua devendo, o brasileiro ele já nasce com a dívida gigantesca, né? De impostos que vão ter que ser pagos. Então, mais uma imagem em relação à agrícola, né? Produção agrícola. Então, os bolsões de pobreza. Bolsões de pobreza são países as quais têm uma pobreza mais acentuada, certo? Então, a gente falou dos países intermediários aí, né? Que são em processo de desenvolvimento. E nós temos os países, ou países emergentes, né? Que é no meio termo, nem desenvolvidos, nem muito subdesenvolvidos, e nós temos os países que estão na linha de pobreza lá embaixo.
Então, ele está mostrando aqui, eu não sei exatamente de quando é esse mapa que foi feito, porque os dados mudam, né? Mas ele mostra aqui, por exemplo, a América Latina, o grau de pobreza que tem em relação. Então, parcela de extremamente pobres. Então, é esse riscadinho aqui de preto, branco e preto. Então, extremamente pobres aqui, ó, 40%, extremamente pobres aqui na África. A África subsaariana, que é a parte abaixo do deserto do Saara, ela tem a maior porcentagem de gente que tem a linha de pobreza, né? Tem na Ásia, principalmente, também tem muita gente que está na parte aí de linha de pobreza, certo? Então, que frio, gente. África subsaariana e sul da Ásia são os principais países aí, as regiões do mundo onde tem maior linha de pobreza. As pessoas têm maior carência, né? E aí nós temos os BRICS. Vocês já ouviram falar dos BRICS, gente? Sim? Não? Não. Certo. Gustavo, cadê sua câmera ligada, Gustavo? É para ligar a câmera. Certinho. Fazendo minha chamada aqui. Então, nós temos os BRICS, que é um grupo de países chamados em desenvolvimento ou países emergentes que estão na linha aí meio termo, e esses países eles se reuniram e fizeram um acordo, né? E falaram assim: nós vamos fazer um acordo de comercialização, um ajudar o outro para poder melhorar a nossa economia, beleza? Beleza. E aí eles fizeram um acordo e nós temos então um grupo que se ajuda. Por isso que a China e o Brasil têm tanta comercialização, por conta desse acordo que foi feito, que é chamado BRICS. BRICS, nós temos Brasil, Rússia, Índia, China e sul da África. Então fica o S aqui porque ele fica em inglês, então sul vem antes do que África, né? Então fica sul da África. Então, África do Sul, na verdade. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, são esses países aqui que formam o BRICS e tem uma economia, inclusive o BRICS, ele formou um banco mundial em que pode emprestar dinheiro para outros países, né? Então, assim, não é só... porque existem bancos mundiais relacionados, por exemplo, os Estados Unidos têm, né, que tem um acordo ali entre alguns países e eles têm um banco que pode emprestar dinheiro para outros países, depois esses países têm que pagar juros para esse banco e devolver o dinheiro, né? Então, o BRICS montou um banco mundial também para poder ter empréstimo, né, de juros. Aí nós temos a situação da ascensão de países subdesenvolvidos, no caso. Lembrando, a Rússia não é um país subdesenvolvido, ele é desenvolvido, mas ele entra aí com todos os outros países subdesenvolvidos. Então, a gente fala países subdesenvolvidos, né? Então, acordo de cooperação econômica e financeira passaram a se destacar economicamente entre 2003 e 2007. Então, tem uma crescente influência aí no cenário político internacional. Então, no cenário tanto político quanto internacional, o BRICS ele se destaca, tá? Então, assim, por exemplo, vai questão da ONU, de acordos e coisas do tipo, também você tem o BRICS aí dando seu palpite, conversa a respeito e tudo mais. Então, a China, ela é exportadora de produtos industrializados, então nós temos de certa forma, meio que uma desigualdade dentro desses próprios países também. Então, países que são realmente industrializados exportam produtos industrializados, como a China. Também temos países de principalmente produtos
primários como o Brasil, né? Então, principalmente o que a gente tem de renda no Brasil, né, o PIB do Brasil, a maior parte são de produtos primários, né? E uma pequena parte, sendo que a maior população, a maior quantidade de gente trabalhando é no terciário. Mas ele não gera tanta riqueza para o país, o terciário quanto o primário no Brasil. A gente não produz industrialização, a gente produz matéria-prima, né? Então, nós temos aí a ascensão dos subdesenvolvidos, nós temos as condições geográficas favoráveis, coisas que são a favor aí, tá? Abundância de recursos naturais, em grande parte todos eles têm isso. Numerosas populações, a quantidade de população é muito grande, isso faz com que tenha um mercado consumidor, certo? Então, a classe média aí em ascensão, a classe média que ele está melhorando. Então, a classe média de 20, 30 anos atrás, ela é totalmente diferente do que é hoje em dia aqui no Brasil, por exemplo. Então, é uma classe média que na minha época, quando eu era criança, a gente não tinha condição financeira, então as paredes não tinham tinta, né, das casas e tal, tinha foto e tudo mais. A família do meu marido, eles tinham condição financeira. Ele era, tipo, andava só com roupa de marca, coisas do tipo. E eles, mesmo assim, com uma condição financeira melhor, a parede da casa deles não era pintada, né? Por quê? Porque era muito caro, os produtos eram muito caros. E aí você tem uma melhoria na qualidade de vida dessa população da classe média, né? Que as pessoas da classe média começam a receber mais, a conseguir, os produtos passaram a ser mais baratos. Você tem pessoas que são da classe média como um todo, que tem máquina de lavar roupa dentro de casa, tem um micro-ondas, tem computador, celular, coisas do tipo. Sendo que antes não tinha, né? Não, era inviável, era muito caro esses produtos. Geladeira era muito caro. E aí ele começa a ter um barateamento e você consegue comprar isso, né? Então, essa classe média, melhoria da qualidade de vida dessa classe média. E você faz o quê? Quando você melhora a qualidade de vida dessa classe média, você melhora o valor, o poder de compra. Então, essa classe média pode comprar produtos, né? Como um todo, como carro, celular, computador e assim por diante. Então, é um mercado consumidor muito bom e principalmente numeroso. É muita gente, certo? Você tem ainda a questão da desigualdade socioeconômica grande aí em relação. Por que essa desigualdade socioeconômica é tão acentuada? Lembra daquele processo em que os ricos, eles mantinham ali seu poder, conquistavam terras e continuavam sendo ricos, e os pobres continuam sendo pobres? Ainda existe isso hoje em dia e continua, mesmo a gente tendo uma visão que, se eu trabalhar muito, eu posso conseguir virar rico, né? Ou então, hoje em dia, tem a questão dos blogs, que as pessoas viram, sei lá, blogueiras e conseguem ganhar muito dinheiro e coisas do tipo. São raras as pessoas que realmente conseguem fazer isso. Não é tanta gente assim, não é todo mundo que vai conseguir, né? Então, é meio tenso isso daí. Então, essas daí são as 10 maiores economias do mundo. Então, em 2016, esse gráfico, tá? Claro que de 2000 para 2016 mudou muita coisa, né? No gráfico de 2000, o Japão estava aqui logo após os Estados Unidos, depois vinha a Alemanha. Aí, no gráfico de 2016, nós temos a China entrando aqui no meio, né? A partir de, principalmente, 2015, por aí, nós temos a China no topo ali, bem avançando, passando o Japão, tá? Então, são economias no mundo, o grau de desenvolvimento das economias, tá? Então, nós temos os Estados Unidos como principal. Isso daí vai questão principalmente de exportação, né? Quantidade de exportação, então, Estados Unidos no topo, a China, Japão, Alemanha, Reino Unido, que é a Inglaterra e tal, a França, Índia e Itália, Brasil.
Olha só, quando a gente pensa nos BRICS, nós temos aqui o Brasil, nós temos a Índia e nós temos a China, certo? A Rússia tem a questão de ser um grau de desenvolvimento alto e coisas do tipo, mas em números de exportação e industrialização para exportação, coisas do tipo, a Rússia ela não está tão elevada quanto esses outros países ainda, né? Ela está num processo aí de desenvolvimento e de melhorias. Logicamente que a Rússia tem um poder muito grande, tá? Principalmente o poder militar. Então, quando você pensa, vê alguma notícia falando, relacionando Estados Unidos e a Rússia ainda hoje em dia, nós vamos ver a respeito mais à frente, nós vamos falar sobre a Guerra Fria e entender esse processo do que é. Vocês já estudaram Guerra Fria, gente? Faz assim com a cabeça ou não? Já? Então tem gente que sim, tem gente que não. Então, quem já estudou na Guerra Fria já sabe um pouquinho a respeito aí. E após a Guerra Fria, né, que você tem Estados Unidos e a Rússia perde, mas a Rússia tem a situação dela continuar tendo um poder militar muito grande. O que foi produzido de armas na Rússia, questão de bombas nucleares e coisas do tipo, continua existindo, né? Então, os Estados Unidos e a Rússia, de vez em quando, em alguma coisa política, alguns países que eles estão tomando conta ali, né, querendo ter influência principalmente, eles têm, de certa forma, uma rixa, mas eles se respeitam muito. Porque qualquer problema que der, uma bomba nuclear para algum canto, pode rolar e o negócio é feio pra caramba. Né? A gente sabe por Hiroshima e Nagasaki o tanto que foi catastrófico. Então, tem gente que fala da Terceira Guerra Mundial e tal. Eu não acredito na Terceira Guerra Mundial. Em relação a ter bombas para tudo quanto é lado, o mundo acabaria, né? Nenhum país é burro o suficiente para fazer um negócio desse. Ninguém quer destruir seu próprio país e o país dos outros e não ter recursos nenhum e gente nenhuma morando. Certo? Então, em questão dos BRICS, a gente falou a respeito aí, nossa aula acabando, nós vamos partir para a tarefa de casa. A tarefa de casa, ela é um formulário, tá? Lembrando que a página 394 e 395, que seria da tarefa de casa de hoje, por exemplo, eu já passei ela quando a gente estava falando sobre a fome no mundo, tá? A gente tinha falado sobre índice de desenvolvimento e coisas assim, então eu passei ela lá no dia 21 de maio, tá? Então, eu fiz algumas questões aí no formulário do Google e vocês vão ter que pesquisar sobre a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Vocês já estudaram isso? Primeira, segunda e terceira revolução industrial? Já? Então, vocês já sabem o que é e nós vamos falar sobre isso amanhã, certo? Só que eu quero que vocês pesquisem sobre, são 3 perguntinhas, vocês vão ter um espaço que vocês podem colocar ali o tanto que vocês quiserem. E escrever bem escrito, bonitinho, certinho, colocar lá sobre inovações tecnológicas da primeira Revolução Industrial, da segunda e da terceira Revolução Industrial. O que tem de inovações? Pesquisem de verdade, não fiquem viajando na maionese e colocando o que está na cabeça de vocês. Porque tem muita gente que confunde a segunda revolução industrial com a terceira e coloca computador, coisas do tipo na terceira revolução industrial e não é, tá? Então, pesquisem e tentem trazer novidades para colocar ali no meio. O Roger é para ficar com a câmera ligada o tempo inteiro. Não é para desligar, não é para você sair daí. Isso aí. E eu tô vendo vocês. Gustavo agora. Olha lá. Então, nós temos aí a situação de... A gente vai pesquisar a respeito disso, porque amanhã a gente já vai conversar a respeito dessas revoluções industriais aí. Tá certo? Por favor, escrevam o nome de vocês lá, tá? Tem aí espaçozinho certo para vocês escreverem o nome de vocês. Então, escrevam o nome completo de vocês, depois façam a tarefa, para poder não dar erro. Porque se vocês enviarem sem escrever o nome de vocês, eu não consigo saber quem fez a tarefa. Ele não grava quem fez,
tá? As tarefas de casa, inclusive, do primeiro bimestre, nós temos um sério problema aí, porque existem muitas pessoas que não têm as tarefas de casa. Então, eu mandei uma lista ontem, postei para vocês. Ela tá tanto na plataforma, na área geral para todo mundo, tá? Quanto para a parte da... Deixa eu ver se eu abro aqui. Dá tempo, acho que dá. Só um pouquinho. Uhum. Eu não sei como colocar para vocês verem. Mas lá na plataforma vocês têm uma situação aí para vocês colocarem lá, abre a plataforma e tem tanto no mural quanto em atividades, eu coloquei a relação de atividades que foram feitas. Então tem o seu nome e na frente tem as tarefas de casa e tem as tarefas da plataforma. As tarefas da plataforma, elas valem muito mais pontos. Então, vocês têm que fazer com muito amor e carinho. Teve gente que fez do jeito que quis, mais ou menos, e tirou 0 e vai com 0, tá? Então, tá marcado que fez a tarefa, só que tirou nota ruim. Por quê? Porque não teve a boa vontade de pesquisar a respeito, de ir atrás, de, em vez de pegar e olhar na internet e pesquisar realmente, não é uma prova, tá? São atividades para vocês pesquisarem e aprenderem mais. Então, vocês têm que pesquisar na internet para poder responder aquilo. Às vezes você não sabe, você chuta qualquer coisa, você vai tirar nota ruim. E vai isso para o seu boletim. Isso não é legal, tá? Então, pesquisem a respeito, vão atrás, façam de verdade a tarefa. Não escreve qualquer baboseira, não. Tem gente que escreve oi como resposta. Vai fazer o quê? Vai tirar 0? Tá bom? Então, por favor, pesquisem mesmo e façam a tarefa corretamente. Tá bom? Então, tá marcado lá o xizinho que foi feito, não significa que você tem a nota total. Tá bom? Tem gente que tem o xizinho de feito que tirou 0. Então, quem não fez ainda, presta atenção e vai lá e faz direitinho a tarefa. Tá certo? Então, beleza, é isso aí. E nossa aula acabou, né? Mas eu não tô conseguindo voltar aqui pro sistema. Eu não sei mexer nesse negócio direito. É tenso. Olha, ele fica dando apitos e não volta. Ah, consegui. Eu interrompi o compartilhamento. Que legal! A pessoa tentando aprender as coisas. Eu vou fazer... Falta alguns segundos só para terminar a aula. Deixa eu só conferir aqui se está certinho. Eu acho que o Gustavo já saiu, né, da sala, mas tá certinho aqui em questão das pessoinhas, a nossa chamada. Lembrando que presença de vocês está valendo nota, tá bom? Presença de vocês aqui está valendo nota. Eu sempre anoto e vale como um pontinho extra ali no final, tá certo? Participação e tal. Então, até mais, gente. Com Deus. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau.